9 de janeiro de 2017, Cristiano Ronaldo é escolhido o melhor do mundo pela 4ª vez. A americana vence entre as mulheres. Marlone perde o prêmio Puskás para gol de jogador da Malásia. Corinthians confirma Casim e se acerta com Gabriel, que deve ser anunciado nas próximas horas. Palmeiras finalmente anuncia Felipe Melo. Volante assina por 3 anos com o Verdão. Torcida do Flamengo faz festa para receber Conca no aeroporto. Rogério Ceni deixa impressão positiva para os jogadores nos primeiros treinos nos Estados Unidos. E ainda, diretoria do Galo na bronca com o presidente do Santos por especulações envolvendo os jogadores do Atlético. A definição dos classificados na Copinha e os gols do final de semana nos campeonatos europeus. Tá lá, Gazeta Esportiva no ar, com Cristiano Ronaldo eleito o melhor jogador do mundo pela 4ª vez na carreira. O anúncio aconteceu hoje em um evento de gala da FIFA na Suíça. Campeão da Champions League, campeão da Supercopa Europeia e do Mundial de Clubes com o Real Madrid, campeão europeu com a seleção de Portugal, era difícil tirar do português o prêmio da temporada 2016. Os concorrentes eram o argentino Lionel Messi e o francês Antoine Griezmann. O argentino e os jogadores do Barcelona sequer foram à premiação, já que tem partida decisiva pela Copa do Rei no meio dessa semana. O fato foi lamentado pelo Cristiano Ronaldo, mas ele disse entender a razão da ausência dos rivais por conta do compromisso dentro de campo. Entre as mulheres, o prêmio FIFA The Best ficou com a americana Carli Lloyd pelo 2º ano consecutivo. Ela concorria com a brasileira Marta e com a alemã Melanie Beringer, considerada favorita ao prêmio, já que foi artilheira e medalha de ouro na Olimpíada do Rio de Janeiro. A cerimônia foi marcada também por homenagens aos brasileiros Falcão, do futsal, e as vítimas do acidente com a Chapecoense. Pela solidariedade mostrada na ocasião, o Atlético Nacional da Colômbia foi homenageado com o prêmio Fair Play. Boa noite, Celso. Boa noite, Chico. Foi muito bonita a cerimônia, né? Boa noite, Anitta. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Veja só, o Cristiano Ronaldo, ele ganhou o prêmio pela primeira vez em 2008. Antes mesmo até do que o Messi. E aí, de repente, ele viu o Messi ganhar em 2009, 2010, 2011, 2012. Parecia que a gente estava acostumado a ver um equilíbrio maior. Tanto que o Zidane, que foi um dos maiores jogadores que eu já vi jogar, tem 3 prêmios. O Ronaldo, a mesma coisa, 3 prêmios. Então parecia isso, que o Messi seria insuperável. E o Cristiano Ronaldo, ele nunca desistiu. Depois voltou a ganhar em 2015... 2013, 2014 e agora vence de novo. É o 4º título, ele é o 2º maior vencedor da história. E ao que tudo indicava, como as coisas iam correndo, né, que ele ficaria com o prêmio de 2008 e ia ver o Messi ganhar mais uns 5, 6, até surgir um outro grande nome. Esse outro grande nome não surgiu, essa é a realidade. E ele foi categórico, né, Celso? Ele falou, foi o melhor ano da minha carreira. E foi mesmo, quer dizer, foi justo, ganhou, puxa vida, ganhou a Eurocopa com Portugal, que não é uma coisa fácil. Portugal nunca teve o time dos sonhos, ele era o cara. Ganhou Liga dos Campeões da Europa com o Real Madrid. Quer dizer, ele fez uma baita temporada. E há muito tempo, Chico, a gente está falando de quase 10 anos, né? A gente está em 2017, o ano que vem, 10 anos, que a briga está polarizada entre 2 nomes. Não surgiu nenhum outro grande nome. O Neymar, que surgiu como grande esperança, assim como já surgiu o Robinho no passado, sequer está na seleção dos 11 melhores do mundo. Só estava indicado ao Puskás, mas também... Tá difícil, sabe? Surgiu um concorrente de peso para essas 2 feras, Chico. Boa noite. Boa noite, Celso. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Mas é sempre um prazer dar boa noite a você. O prazer é meu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, fisicamente Chico. Agora. Boa noite. Boa noite. Agora estejamos juntos desde o princípio da tarde. Desde o princípio da tarde. Bom, minha gente, é claro, o prêmio justíssimo, né? Foi escolhido, foi dado
para o melhor jogador tecnicamente da temporada de 2016 2017. Mas, evidentemente, não é o melhor jogador do mundo. O melhor jogador do mundo, na minha opinião, é ainda, tecnicamente falando, o Messi. Isso que o Celso falou é preocupante, porque antigamente você tinha, na hora de escolher um prêmio como esse, você tinha umas 3, 4, 5, 6 alternativas. Hoje você tem no máximo 3. No máximo 3. Eu não vejo 3, vejo 2. Não, no máximo 3, 4. 4 no máximo. Né? Que é o Neymar, esse francês aí que concorreu ao título também, né? O Messi e o Cristiano Ronaldo. Isso significa o quê? Que o futebol europeu está privilegiando o conjunto e não a individualidade. Agora, o futebol é bonito por quê? Por causa do conjunto, né, da obra ou por causa da individualidade? Dos dois. Dos dois. Mas é questão que, você veja bem, o Cristiano Ronaldo é português. Nunca teve grandes craques portugueses. Você conta nos dedos. Além dele, você tem o Eusébio no passado, você tem o Figo no passado. Os outros, quem mais apareceu aqui, a bem da verdade? Ninguém. Eram todos os jogadores de marcação, jogadores de dar porrada, de chegar junto. Ele não. Ele é super habilidoso, ele até parece brasileiro jogando, nem parece português. Não é verdade? Então, quer dizer, isso preocupa porque a habilidade está sendo deixada de lado em prol, né, dos brucutus, né, do preparo físico ou de outras qualidades. Né? Isso é ruim, daqui a pouco vão começar a dar prêmio de melhor do mundo para robô, né? Ou o jogador robótico. E agora vamos falar de um assunto que deixou o Chico Lang tiririca na redação. No prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito do ano através de votação popular, e tinha o corintiano Marlone entre os concorrentes, não deu para o brasileiro não, viu, vovó? O gol escolhido para faturar o prêmio foi marcado pelo malaio Modfai Subri. É esse nome mesmo. Ele bateu uma falta lá do meio da rua, cheia de efeito, que entrou no ângulo na partida entre Pulau Pinang e Pahang, válida pela Superliga da Malásia. Marlone, ele também derrotou na votação popular a venezuelana Daniuska Rodrigues. Ah, mas cá entre nós, né? Foi um gol. Que querer, né, Celso? Para com isso. Bom, olha, eu arrisco... O gol mais bonito, na minha opinião, foi o do Neymar, tá? Mas, enfim, passou. Mas os 3 que sobraram foram esses. Popular, né? Não dá nem para você levar muito a sério. Se foi mais bonito ou mais feio, não importa. O que sobrou foram os 3. O do Marlone, esse aí, e o da venezuelana. Se você falar para mim que a da venezuelana foi injusto, eu até concordo, porque ela fez uma jogada pessoal, passou por 3-4 e mandou no ângulo. O Marlone pegou de virada no ar uma bola difícil e foi consciente no gol que ele fez. Agora, se esse carinha aí chutar 1000 vezes essa bola 1000 vezes vai para fora do estádio. Fala o nome dele, Chico, é tão fácil. É um nome difícil. Modfai Subri. Olha, eu esse sei que faz mesmo, né? Olha, pra você ter uma ideia, na minha opinião, esse prêmio aí foi uma escolha política. Foi uma escolha política. Por que, Chico? Mas porque... é um voto popular, Chico. As pessoas votam na internet. Mas você vai dizer para mim, isso é manipulado. internet. Isso é manipulado. Quiseram dar para o Malásia, porque a Malásia é uma das candidatas à realização da Copa do Mundo de 2032, 2033, 34, sei lá. Então, eles já estão de olho daqui 10 anos na Copa do Mundo. E esse tal de Infantino, ele segue rigorosamente as pegadas da escola de Zurique de cartolagem, né? Gianni Infantino. Gianni Infantino, vou te contar uma coisa, quer inflar a Copa do Mundo, né? Tá fazendo de tudo para inflar a Copa do Mundo, quer botar não sei quantos clubes na Copa do Mundo. Eu já falo sobre isso daqui a pouco. Vamos falar já. Além disso, ele segue as pegadas de Jean-Marie Godefroy de Avalanche, que era brasileiro, né, com o nome francês, mas brasileiro, e o Joseph Blatter. Quer dizer, esse negócio de querer inflar a Copa e agora dar o prêmio de melhor gol malandramente, para esse malásio é jogo duro. É jogo duro. Agora você vai falar assim, a Malásia não tem nada. Tem sim.
tem uma tecnologia super avançada, 30 milhões de pessoas, fui ver isso aí. E 30 milhões de celulares, um celular por pessoa. Deu um Google? Você deu um Google? Ah, deu um Google, lógico. Fui ver, né? Eu falei, peraí, né? E vou dizer uma coisa, a economia deles é legal, eles estão indo bem, e o futebol hoje é o mais praticado lá na região. Então, como é uma região que interessa para a FIFA, por que não, né? Parabéns para ele, vai. Ó, como o Chico já adiantou, nessa semana a FIFA pode tomar uma decisão que trará uma grande mudança para as Copas do Mundo a partir da edição de 2026. Um aumento de 32 para 48 seleções está dividindo opiniões no mundo do futebol. Durante reunião em Zurique, na Suíça, a FIFA selou neste domingo um acordo que pode mexer com o mundo do futebol. O presidente da entidade, Gianni Infantino, propôs a ideia de fazer a Copa do Mundo com 48 seleções, ao invés de 32. Na nova fórmula, que valeria apenas a partir de 2026, o Mundial seria disputado em 16 grupos, cada um com 3 seleções. As 2 primeiras equipes de cada grupo avançariam à fase eliminatória, totalizando 32 equipes para os jogos mata-mata. Durante uma pelada entre dirigentes e ex-jogadores promovida pela FIFA antes do evento de premiação ao melhor jogador do mundo, o argentino Diego Maradona e o espanhol Carles Puyol se posicionaram a favor da mudança, afirmando que seria uma oportunidade única para novos países participarem do maior torneio do futebol mundial. Me parece fantástico, me parece muy bueno porque se le da muchas más oportunidades a equipos y a países que nunca llegaron a una instancia tan linda, con tanta ilusión. Sería fantástico, creo que un mundial es la fiesta del fútbol y cuantas más selecciones puedan participar, más aficionados lo puedan disfrutar con su equipo participando, yo creo que esto es mejor. A decisão de aumentar o número de equipes na Copa do Mundo deve ser confirmada nesta terça-feira, durante o Conselho da entidade. O novo formato de Copa, além de aumentar o número de seleções participantes, ampliaria a receita do torneio para mais de 4 bilhões de dólares. Ou seja, dinheiro, money, business, enfim. Agora, do ponto de vista técnico, é um absurdo, sabe? Estão querendo fazer da Copa do Mundo uma Copa São Paulo. Daqui a pouco vai ter 120 seleções. Aí você vai ter disputa de eliminatórias para quê? Para quê? Qual o sentido aqui? Se você vai colocar 48 seleções, são... Agora me perdi, são 10 ou 9 países, 10 sul-americanos inscritos na Conmebol. Você abre 10 vagas, então, para a América do Sul? Aqui agora vão ter 6 vagas, né? Pois é, quer dizer, sabe, não faz o menor... 4 só. Dinheiro, aí você vai ter jogos absurdos, uma primeira fase ruim, com seleções que não têm o menor equilíbrio. Poxa vida, existe uma eliminatória. 48 seleções é um absurdo, Chico. 32 seleções já compromete muito o nível técnico dos jogos da primeira fase. Já compromete e muito. Agora, o que eles querem? Dinheiro. Dane-se o nível técnico. Vão acabar com a Copa do Mundo. Se você levar em consideração que o mundo já tem hoje 8 bilhões de pessoas, né, a ideia dele não é tão absurda assim. Porque vários países foram surgindo, várias escolas estão aparecendo e tal. Agora, a organização disso que é ruim. Hoje, na nossa reunião de pauta, eu até perguntei pro Barba, que é o nosso Felipe Barbosa, que está aí comandando o programa hoje, lá no Twitter, né? Eu até perguntei, escuta, mas vai aumentar o período de Copa do Mundo? Né? Em vez de 1 mês, 2 meses? Aí o Celso falou, não, vai aumentar o número de grupos e vai ser disputado em 1 mês. Quer dizer, então aí e também o número de países sede. Então, tanto que a expectativa seria em 2026. E já existe uma candidatura tripla. Canadá, Estados Unidos e México. Haja avião, né? Porque... Até porque também se você fizer um país só com 48, haja estádio, então, haja dinheiro, haja propina. Vamos supor que a final seja em Nova York. Né? Então, o Brasil joga em Vancouver, que é Canadá. Aí a Argentina joga na Cidade do México. A final é Brasil e Argentina. Quantas horas de avião dá da Cidade do México para Nova York e de Vancouver para Nova York? Então você veja, é uma ideia doida. Quando eu fui cobrir a Copa do Japão e da Coreia,
Até que tinha um certo cabimento, porque da Coreia, de Seul para Tóquio, eram 1h30, 2 horas de avião, né? Era um pulinho de um lugar para o outro. Agora, se bem também que Cidade do México e Nova York não é tão diferente de Manaus e São Paulo, né? Teve seleção que... Não é, mas eu só estou dizendo para você que a dificuldade, o custo disso vai ser muito alto. Sim. O custo disso vai ser muito alto, muito alto. Se é difícil disputar uma Copa do Mundo num país só, imagina em 3. Né? Em 2 já foi duro, né? A gente se atrapalhou lá, porque você sai de um país que é a Coreia, que tem um nível econômico mais baixo que o Japão. Aí vai para o Japão, tudo no Japão era o dobro, o triplo do que aconteceu na Coreia. E é o que vai acontecer, né? Então é muito complicado. Eu acho que tem que se bolar um jeito mais assim, vamos dizer assim, mais prático, né? Vamos dar para um bom gestor, já que essa palavra tá na moda, né? Então vamos dar para um bom gestor para resolver esse problema, porque realmente é um problema de gestão. Vai lá, Paulo Nobre. Vamos chamar o Paulo Nobre. É um problema de gestão. Escuta aí. Não de congestão, é de gestão. Gente, votem na nossa enquete. Participem do programa com a gente. Você já sabe, né? gazetesportiva.com. A gente quer saber, você concorda com essa ideia de uma Copa do Mundo com 48 seleções? Sim ou não? Acesse o site e vote. No finzinho do programa eu dou o resultado. Não e não, né? Não e não. A não ser que apareça uma boa gestão. Uma boa gestão. Para resolver esse problema. Congestão. Congestão não, digestão. É um problema de gestão. É um problema de digestão. Copa São Paulo de Futebol Júnior. O trio de ferro não chegou a encantar, mas tá lá no mata-mata, né? Veja como São Paulo, Corinthians e Palmeiras terminaram a fase de grupos da competição. Em Araraquara, o Palmeiras encerrou a fase de grupos com um empate. A equipe alviverde encarou a Ferroviária, que saiu na frente graças a este gol marcado por Rodolfo. Depois do intervalo, Léo Santos, praticamente em cima da linha, tratou de igualar o resultado. O Palmeiras vai pegar o Sport na próxima fase da competição. Em Capivari, Gabriel entrou de carrinho e fez 1-0 para o São Paulo diante do Capivariano. Só que ainda no primeiro tempo, Gabriel, do Capivariano, empatou a partida, 1-1. Já aos 46 da segunda etapa, o goleiro Hudson não segurou o escanteio cobrado por Giovani e acabou empurrando a bola para o próprio gol, 2-1. E quando tudo parecia resolvido, o jovem Oliveira ainda achou uma brechinha para marcar o terceiro do São Paulo, 3-1, placar final. O tricolor vai medir forças com a Chapecoense no mata-mata da Copinha. O Corinthians também venceu, marcando 3 gols neste fim de semana. A vítima de ontem foi o Taubaté. O Timão abriu ampla vantagem diante do adversário, graças aos gols anotados por Carlinhos 2 vezes e pelo garoto Guilherme Romão. O Taubaté chegou a descontar com Gabriel Itajubá e esboçou uma reação depois deste gol contra incrível marcado pelo zagueiro João Vitor. Mas ficou nisso mesmo. 3-2 Corinthians, classificado para enfrentar o Mantiqueira de Guaratinguetá. Muito bem, quem também avançou na Copinha foi o Santos, que sofreu para empatar com o Audax na Arena em Barueri e na segunda fase vai enfrentar o Flamengo de Guarulhos. Veja aí como foi o jogo na reportagem do Vinícius Rodrigues. Antes do jogo, João Carlos Martins, o maestro, abre os protocolos da partida com o hino nacional brasileiro no piano. Em campo, 2 das equipes que mais revelam jogadores ao cenário futebolístico nacional, Santos e Audax. E com menos de 10 minutos na Arena Barueri, uma aula de ataque do time de Osasco. Wesley Bolinha deixou o zagueiro na saudade e colocou por entre as pernas do goleiro Fernando Castro, 1-0. O Audax pressionou e quase marcou com Bruno Guimarães nesse chute, que passou à direita do gol. E nessa bola que o zagueirão salvou em cima da linha. O Peixe respondeu com Tonton. Fora. Pausa para a discussão. Tonton versus Roger. Nada de cartão. E lá vem o Audax de novo. Quase o segundo. Pausa para água e substituição dupla no Santos ainda no primeiro tempo. Entraram Nicolas e André Anderson.
E olha lá o dedo do técnico. De Léo Souza para André Anderson. 0 km mandar pro gol. 1-1. No segundo tempo, Léo Souza do Santos, após escanteio, perdeu gol feito, sem goleiro. E em seguida, Peter, do Audax, também vacilou. Já o Bruno Guimarães mostrou habilidade, mas não deu em nada. E teve jogador indo para o vestiário mais cedo. Segundo amarelo para Matheus Guedes, Santos com 1 a menos. Nos acréscimos, o destaque santista Giovani, camisa 10, lembrou o maior dos camisas 10, o Rei Pelé, e tentou um golaço de trás no meio campo, sem sucesso. E o jogo terminou com o placar empatado, 1-1. Com o resultado, o Santos chega a 5 pontos conquistados na primeira fase da Copa São Paulo. Foram 2 empates contra Rio Branco do Acre e contra o Audax, e apenas uma vitória contra o Floresta do Ceará. Uma campanha que não empolgou, mas que de fato valeu a classificação para a próxima fase. Você considera esse produto final, 5 pontos, 2 empates, uma vitória, satisfatório para você? Sem dúvida, porque eu acho que a satisfação nossa é passar de fase, né? Não adianta jogar um futebol bonito, fazer 9 pontos e perder na primeira rodada da próxima fase. A gente tem que ir com calma, saber que a gente, mais uma vez admitir, a gente não tem um time maravilhoso, a gente tem um time de guerreiros, de meninos trabalhadores, que estão chegando agora na equipe sub-20, fazendo essa transição, essa adaptação que não é fácil. Então vamos com calma, pé no chão, jogando unido como a gente jogou hoje, fica mais fácil de chegar na frente. E você? Não, eu só queria dizer mas uma coisa. Mas era eu, era você, era a Sônia... Não, Sônia, é o seguinte, vovó, Sônia, vovó. Oi, Jerusa. Eu quero dizer o seguinte, vovó, que essa Copa São Paulo, no modo de ver, Celso, tem 4 favoritos, pelo que eu vi nos jogos. O primeiro é o Flamengo, que tem individualidades e um conjunto melhor, é um time mais consciente. Aliás, é o mesmo time do ano passado, mudou pouco. Os reservas do ano passado hoje são titulares e os reservas deles são bons. Você tem o São Paulo, que também tem um bom conjunto. Corinthians. Você tem o Corinthians, que é o terceiro, para mim, nessa classificação. Aí depois você tem uma porção. Santos, Audax, esses times que você fala, bom, não sei se vai dar certo. De repente pode aparecer uma surpresa. Mas eu acho que é muito difícil ficar fora desses 3 que eu falei, esse título. O Palmeiras também, desculpa, esqueci o Palmeiras está melhor que o Santos. O Palmeiras está melhor que o Santos. E apesar de não ter nenhum menino brilhante, que nem não tem no Santos, né, mas tem um certo conjunto e é um time competitivo, que é capaz de dar. Tirando isso, eu não vejo uma surpresa maior nessa Copa de São Paulo, não. Chico, meu tesouro, vamos ver agora os gols dos principais jogos desse final de semana na Copinha? Vamos ver. Pelo Grupo 9, o Vasco venceu o São Carlos pelo placar de 1-0 e confirmou a vaga na próxima fase com o 2º lugar. Agora o adversário será o Botafogo de Ribeirão Preto. No Grupo 14, a Chapecoense ficou no empate com o Desportivo Brasil e também avançou como vice-líder. Canhoto fez o gol que assegurou o time catarinense na sequência da Copinha. Agora a Chape enfrenta o São Paulo. Pelo Grupo 20, o Internacional fechou a primeira fase com 100% de aproveitamento ao bater o São José pelo placar de 3-1. Bruno, Mila e Vitinho fizeram os gols do time gaúcho. O próximo desafio do Inter será diante do Tabuão da Serra. No Grupo 23, São Caetano e Flamengo ficaram no empate por 1-1 e a equipe do Rio terminou como líder pelo saldo de gols. Vinícius Júnior e Moraes fizeram os gols do jogo. Agora o Flamengo enfrenta o Nacional. Pelo Grupo 27, o Fluminense teve trabalho para vencer o Grêmio Osasco. A vitória por 2-1 garantiu o tricolor carioca na próxima fase como 2º colocado. Wendel e Breno Caetano fizeram os gols do Flu, que na sequência do torneio encara o Figueirense. Com gols de Vander e Marco Antônio, o Cruzeiro venceu o União Mogi e avançou em 2º lugar do Grupo 22. O adversário da equipe mineira na próxima fase será o Bahia, na cidade de São Bernardo do Campo. Muito bem, nosso assunto agora é a Superliga Masculina de Vôlei. O SESI venceu o Maringá por 3-1 e se manteve na vice-liderança da competição. Já a equipe paranaense segue com a 2ª pior campanha entre as 2 equipes. Veja aí na reportagem do Adriano Dolfi. Duelo do vice-líder contra o vice-lanterna. SESI e Maringá fizeram um jogo disputado.
com domínio do time da Vila Leopoldina. Em quadra, chamou a atenção o time da casa com todas as feras, como Bruninho e Lucão. Além deles, a presença do líbero Douglas, conhecido pelo sobrenome Pureza, e apenas 20 anos de idade entre os titulares. É sempre uma honra ter a oportunidade de jogar num time profissional e ter o Serginho Escada como o meu titular é sempre uma honra. Então, poder substituí-lo é um peso muito grande, mas ele sempre me deu força, os outros atletas do grupo sempre me apoiando, então isso fica mais fácil para mim. Eu convivo com esse menino diariamente, para mim é uma honra muito grande poder estar aqui, ver a evolução dele, querendo ou não, a gente tem uma joia aqui dentro do SESI, essa joia precisa ser lapidada. Eu tenho convicção, né? O Pureza aqui no SESI já é uma realidade, né? O Sérgio, a partir do momento que ele optar por encerrar a carreira, certamente o Pureza está apto a ocupar essa função. O bicampeão olímpico Serginho, que se recupera de lesão, ficou no banco de reservas. Pureza deu conta do recado. O levantador Rafa, reserva de Bruno, também foi testado e aprovado. Em ritmo de treino, o time de Maringá foi presa fácil para o SESI, que não teve dificuldade para fechar os 2 primeiros sets, em 25-22 e 25-21. O Maringá reagiu no terceiro, com o levantador Ricardinho encontrando o passe e diminuindo os erros. E num erro do adversário, os visitantes fecharam a parcial em 25-22. O SESI, porém, fechou o jogo no quarto set, graças a uma boa sequência de saques de Riad. Teve tempo até para Murilo ganhar ritmo de jogo. 25-22 e 3-1 para o SESI. A gente entrou bem focado no que a gente queria. Ali no terceiro set a gente deu uma vacilada, que não era para ter cometido uns erros que a gente teve ali. Mas virando aqui pro quarto set a gente focou, a gente botou a cabeça no lugar, esfriou um pouco e a gente conseguiu controlar e fechar mais um set. Cada vez mais o time se entrosando. O Bruno, é a primeira temporada dele, né? Aqui, ele joga bastante tempo com o Lucão, sim, mas já com Douglas, com Vacari, ele tem que se entrosar com o próprio Aracaju, né? Que não está ainda 100%, então o time tem uma margem de melhora bem grande ainda. O SESI continua na vice-liderança da competição, no calcanhar dos mineiros do Cruzeiro, e seguem invictos na Superliga. E você aí de casa acompanha o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook, Gazeta Esportiva. E para rever os programas todos, é só ir lá no nosso site, tvgazeta.com.br. Vamos para o Rio de Janeiro? Vamos? O principal reforço do Flamengo para a temporada chegou hoje ao Rio de Janeiro. O argentino Dario Conca desembarcou na cidade maravilhosa com direito à recepção da torcida no aeroporto. Vamos Flamengo! Vamos ser campeão, vamos Flamengo! A principal contratação do Flamengo chegou hoje ao Rio de Janeiro. O argentino Dario Conca foi recepcionado por cerca de 100 torcedores no aeroporto e lembrou que ainda falta muito para estrear com a camisa rubro-negra. Muito feliz ainda, falta muito, né? Mas a gente está feliz, minha família está feliz e agradeço ao Flamengo por essa oportunidade. Conca só deve ser apresentado oficialmente na quarta-feira, junto com todo o elenco flamenguista. O jogador chegou por empréstimo da China e está em recuperação de uma lesão no joelho. Muito bem, lá no Corinthians, o atacante Casim viajou para Puerto Iguaçu, cidade argentina, que faz fronteira com o Brasil, bem pertinho de Foz do Iguaçu, para renovar o visto de trabalho dele. Na sexta-feira, o jogador do Timão deixou um recadinho para Fiel. Vamos ver? E aí, Fiel, eu sou Casim, tamo junto, o gringo é da favela. Valeu! Falou então, prazer, hein? O Timão deve anunciar nas próximas horas a contratação do volante Gabriel, que estava onde? No Palmeiras. Com o jogador e os empresários dele, já está tudo mais ou menos acertado e o Corinthians deve pagar ao Monte Azul cerca de
R$7 milhões por 50% dos direitos federativos do jogador. Agora à tarde, ele realizaria exames médicos e, caso seja aprovado, vai assinar o contrato de 4 anos. A ideia inicial era negociá-lo com o futebol do exterior, o que não aconteceu. O Gabriel não atuou muito nessa última temporada pelo Palmeiras, mas era um jogador muito querido pela torcida palmeirense. A ideia era permanecer no clube, mas não houve negócio não, viu? Em 2015, ele sofreu uma grave lesão no joelho, que acabou prejudicando o desempenho dele com a camisa do Verdão, ainda mais com a forte concorrência para esse setor. Celso, Chico, no Corinthians, ele chega para ser titular ou não, hein? Sem dúvida, até agora é a melhor contratação que o Corinthians fez para a temporada. É bom jogador, marca bem, tem boa saída de jogo, estava bem no Palmeiras até se machucar, tanto que quando ele deixou o time, o Palmeiras levou um tempinho para se organizar. Era um jogador, era uma peça-chave ali no meio-campo e tal. Depois o Palmeiras fez várias contratações, o Moisés se deu bem, o Tietchan se deu bem, o Jean, exatamente. Então ele perdeu muito espaço, especialmente com o Cuca. E sem espaço com o Cuca, ele acabou não brilhando, o que frustrou uma transferência para o futebol europeu. Mas futebol, para brilhar no Corinthians, ele tem. E aí, quem sabe, indo bem no Corinthians, ele consegue realizar o desejo de ir para o exterior. A princípio, num primeiro momento, foi a melhor contratação do Corinthians para a temporada. Eu concordo com você, porque é um campeão brasileiro, né? Sim. O campeão brasileiro, você queira ou não... Perdeu muito espaço na temporada, né? Mas 24 anos, pouco, né? É moço ainda, 24, 25 anos, garoto ainda, tem muita bola pela frente. E é mais fácil ele chegar à seleção brasileira jogando pelo Corinthians, onde não tem concorrência nenhuma, né? Não tem concorrência nenhuma. Quem é o concorrente dele lá? Não tem. Você tem o primeiro volante mesmo, não tem. Você tem Camacho, você tem esse outro que foi contratado aí, Paulo Roberto, que era reserva do Richelli, enfim. O Paulo Roberto é mais ou menos um Williams, assim. São jogadores fracos. Então, ele pode muito bem tomar conta da camisa 5 e ser a grande revelação do Corinthians nesse campeonato. Gostei da contratação. Agora, esse Casim, meu Deus do céu, hein? Olha, numa boa, falando para vocês, tem um moleque lá no Corinthians chamado Carlinhos. Eu já falei dele para vocês aqui. Esse moleque, ele vai dar o que falar. Eu não estou dizendo que ele está pronto. Não está pronto. Vai demorar um pouquinho ainda, ele tem que ser burilado, porque eu vou te contar uma coisa, ele lembra muito, mas muito, muito o Serginho Chulapa. Lembra demais. Quem não viu o Serginho Chulapa jogar, imagina o Adriano, né? Imagina o Adriano. É mais ou menos assim, ele tem essa característica, explosão. Ele pega a bola e vai para cima do cara. E pior que ganha na corrida, 1,95 m. Cabeceia, chuta com o pé direito, chuta com o pé esquerdo, um de cada vez. É verdade? Se está com os dois, cai. É verdade? É verdade, de boca, é verdade. Agora, é um bom jogador. De repente, né? Vamos ver se o nosso querido novo treinador aí, o Fábio Carilli, puxa esse rapaz pelo menos para treinar com os caras titulares, né? Para treinar. E quem sabe ele aprende alguma coisa com o Casim. Nem que seja turco, né? Você fala turco? Falo. Fala. Falo sim. Muito bem, parabéns então. Depois eu te falo. Tá, ok, obrigado. Que eu não posso falar. Mandar você entrevistar o Casim. Tá bom, pronto. Tá. Eu vou lá. Nem Barcos, nem Luiz Fabiano, novo contratado do Santos para fazer dupla com Ricardo Oliveira, é o atacante Kaique. Quinto reforço da temporada, o jogador esteve nessa tarde no CT Pelé para realizar exames médicos. Ele deixou o futebol japonês, não é chinês, hein? Onde defendeu na temporada passada o Yokohama Marinos. Lá ele participou de 30 jogos e marcou 8 gols. Kaique teve destaque jogando pelo ABC de Natal em 2015. Depois ele foi jogar no Flamengo, marcou 6 gols em 16 jogos. O bom futebol fez o rubro-negro negociar o jogador com a equipe japonesa por $2 milhões. O empréstimo dele com o Santos tem duração de 1 ano. Me parece interessante isso, hein? Era um bom jogador no Flamengo. Eu lembro dele mais no Flamengo que em qualquer outro lugar, né? Agora, é outro negócio, é uma aposta. Eu para dizer a verdade para você, nem todo jogador que vai lá para fora e volta para cá, assim, tão rapidamente, né, se dá bem. Até o próprio Elias aí, que voltou para o Corinthians, foi campeão em 2015,
mas o ano passado ele não conseguiu jogar. Então, você vê, e lá fora também não está jogando. Se machucou também, né? Se machucou, quer dizer, alguma coisa tem de errado, né? Porque senão os caras seguravam lá. Esse que é o negócio, né? E hoje o futebol japonês, em termos europeus, está muito mais acima que o brasileiro, até em termos econômicos, né? Sim. Lógico, né? Então, quer dizer, não sei por que soltaram o cara. Você sabe falar japonês? Eu? É. Não, eu aprendi mímica no Japão. Mímica, né? Por isso que eu não passava fome. Tá bom. Entre os muitos nomes cogitados como reforços do Santos, 3 jogadores do Atlético Mineiro apareceram com frequência e foram citados até pelo presidente Modesto Roma Júnior. Os atacantes Robinho e Cleiton e o meia Casares. E isso não deixou a diretoria do Galo nada feliz, pois essa é a nossa notícia de destaque no site gazetesportiva.com. De acordo com o diretor de futebol do Galo, Eduardo Maluf, o que irrita os atleticanos é o fato do presidente do Santos falar nesses jogadores, mas não ter feito nenhuma proposta oficial por eles até esse momento. Ele ressaltou as boas relações entre os presidentes dos clubes, mas disse que o Modesto Roma está brincando demais, enganando o torcedor do Santos e chateando os torcedores atleticanos. De acordo com Eduardo Maluf, não existem jogadores inegociáveis no Atlético e que, se houver propostas irrecusáveis, eles serão vendidos. Apesar de falar nos atletas ofensivos, o jogador do Galo, que o Santos contratou até agora, foi o volante Leandro Donizete. Aqui diz que me diz, que saco essa época do ano, fica uma coisa de... Mas a bronca no presidente do Santos é válida. A gente chegou a comentar aqui no programa que ele fala, interessa, pode vir, mas não conversou com ninguém, quer dizer... Com todo respeito ao presidente do Santos, né, mas tem um quê de folclórico também. Que é um cara legal. É, claro, mas o futebol precisa, de um pouco mais de profissionalismo. Sim. A ideia é o seguinte, o Santos vai contratar o Robinho, quero o Robinho. Então chega para o Atlético Mineiro, só tem uma proposta X para liberação do Robinho. Robinho, eu te ofereço Y de salário. Quer ou não quer? Quer ou não quer? Acabou, e depois vem a público falar. Agora fica com essa conversa, não, conversei, pode ser, pode ter, não conversei, mas pode ser. Como assim? Não conversei, falar? Pode ser. Você deixa eu falar isso? Deixo. Você me protege se eu for processada? Claro. Isso é coisa de velho. Bom, o Palmeiras não deve ter mais o lateral Samuel Xavier, não, viu? De acordo com a diretoria do esporte, eles não chegaram ao acordo com atletas que seriam envolvidos na troca com o Verdão e, com isso, o jogador vai ficar no rubro-negro pernambucano. Apesar disso, o Leão continua interessado em contar com a Lione, que já demonstrou que prefere deixar o Palmeiras caso continue na reserva. Quem pode pintar no Verdão é o zagueiro Antônio Carlos, que é da Ponte Preta. De acordo com o presidente da Macaca, o jogador aceitou uma oferta do Verdão, que ainda não confirmou a contratação. Quem está oficialmente confirmado, ai meu Deus, finalmente, como reforço do Palmeiras é ele, é o Pitbull, é esse homem bravo. Vem, Felipe Melo. Ontem o Palmeiras finalmente anunciou a contratação dele e divulgou um vídeo do volante conhecendo as novas instalações da academia de futebol. Parece que o Felipe Melo gostou, viu? Vamos ver? É bem simples, mas... Rapaz, simples. O que eu posso dizer do Palmeiras? É um clube extremamente organizado, muito sério. Senão também não estava aqui. Eduardo me conhece aí, já gosta de coisa boa. Senão, por isso nós estamos investindo em você, que eu tenho certeza que você vai ser um cara, vai só agregar valor para nós aqui. Por isso que eu estou aqui, isso aqui é o maior legado que pode ter no Palmeiras. O Palmeiras não tinha estrutura. Hoje tem estrutura, qualquer um que vier para cá não quer sair. Nós fizemos tudo novinho, fizemos aparelhagem, campinho de tudo, todos os aparelhos aí de tecnologia do mundo, tudo absolutamente, a fisioterapia aqui dentro, aqui, ó, tudo. 48 quartos em cima de individuais, entendeu? Tá tudo em mais alto nível, por favor. Com quem? Vamos lá no quarto.
torcida do Palmeiras, aqui é o Felipe Melo. Muito honrado de estar vestindo essa camiseta. Queria pedir para vocês que continuem apoiando, continuem enchendo os estádios, continuem gritando, continuem pulando, cantando, porque vocês são os nossos combustíveis e vocês fazem a diferença. Um abraço e a gente se vê no estádio. Valeu! Só faltou enquadrar melhor, né? Mostrar o distintivo do Palmeiras na camisa do Felipe Melo. Olha o Celso, o diretor de fotografia. Já que vai fazer o marketing, faz bem feito, né? Mas só que tem uma coisa, repare só, eu não vi o Felipe Melo dar uma risada, velho. Cara sério. Não, ele tá todo concentrado. O cara chegou compenetrado. Imagina esse bicho solto no campo, né? Bicho assim, entre aspas. Não, né? Compreendi. Porque ele é como a cabeça pitbull. aí da matéria disse, um pitbull. E tá bem fisicamente aí. Olha, deixa eu tá ver. Cheio de tatuagem. Olha, tá mesmo. E ele não deu uma risada, cara. Ele não falou nem sim, nem não disse obrigado, não disse absolutamente nada. Não, ele obrigado, simplesmente assinou, pegou o microfone e falou, torcida do Palmeiras, é o seguinte, continue enchendo o estádio, vamos isso, vamos aquilo, é obrigado, é isso aí. Já chegou dando ordem, né? Chegou mandando. O cara é sério, cara. O cara é jogador sério. Ele não veio para brincar. Isso é legal. Eu, se eu fosse palmeirense hoje, eu estaria mais tranquilo. Sim. Porque é um jogador de personalidade. É duro você não rir. Eu me lembro que, o Barbé é rápido, que tinha um cara que não ria no Flávio Cavalcante. Isso é do meu tempo, televisão dos anos 60, 70. O cara não ria. E quem fizesse uma piada e fizesse o cara rir, ganhava não sei quantos milhões. Chegou a chegar atingiu um montante enorme. E o cara não ria. Eu vou trazer o Felipe Melo aqui no Mesa Redonda. É o caso do Felipe Melo. Cara sério. Sério, muito sério. Vamos falar do São Paulo? Porque o São Paulo segue aí se preparando para participar do torneio da Flórida, dia 19. A equipe do técnico Rogério Ceni enfrenta o vencedor do confronto entre River Plate, da Argentina, e Milionários, da Colômbia. O atacante Gilberto, aquele que era da Portuguesa, lembra? Falou sobre a adaptação ao treinador Rogério Ceni. Vamos ver. Sob o comando de Rogério Ceni, o São Paulo segue a pré-temporada nos Estados Unidos, onde vai disputar a Florida Cup, com estreia marcada para o próximo dia 19. Com participação ativa nos treinos, Rogério vai agradando os jogadores do elenco. A exemplo do atacante Gilberto, que após sofrer com lesões no ano passado, está recuperado e bastante motivado para 2017. Eu estava 2 anos, 3 anos sem pré-temporada e agora estou fazendo no São Paulo, que é um time de ponta, numa estrutura como essa, que é uma estrutura de ponta. Então só motiva, e o treinador também, né, que é um treinador que vocês já viram que é de ponta, que tem um trabalho de incentivo, de motivação muito boa, que promove jogos entre nós, que faz sempre um treino diferente, diferenciado para se acoplar no sistema que ele quer. Então a gente está feliz por tudo que está acontecendo. Ao lado de Chaves, Gilberto é uma das principais opções do elenco para o ataque, mas a diretoria são paulina segue a busca por um outro centroavante. Além do interesse em recontratar Jonathan Calleri, que está no futebol inglês, o clube avança para fechar com o paraguaio Christian Coleman, do Nacional do Paraguai. É bom, sempre bom disputar. Quanto mais jogadores qualificados para o elenco, melhor. Melhora o nível do time e a disputa também. Eu fico feliz de estar no São Paulo e se ele vir, eu ficar feliz e poder competir com ele, porque acho que o futebol é isso, é uma competição de treino, um jogo limpo entre nós, e na hora que tiver em jogos, a gente tem que fazer o melhor pelo São Paulo. Falando em reforços, ontem o meia Cícero, quarto atleta contratado para 2017, chegou aos Estados Unidos e já está integrado com os novos companheiros. E nesta segunda-feira, o goleiro Sidão, que já treina com o grupo desde o início da pré-temporada, foi oficialmente apresentado. Cotado para ser titular, ele vestirá a camisa de número 12. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Você concorda com uma Copa do Mundo com 48 seleções? Soluções não, né? 75% não. Gazeta Esportiva, sim! Sim, é sim. Desculpa, Bárbara, 75% sim. O Gazeta Esportiva termina por aqui. Eu volto daqui a pouco ali no Jornal da Gazeta. Espero que eu não bagunce aí, Gamberini. Um beijo, tchau.